dia, o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje. Glória ao nome do Senhor. A humildade de um servo. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Elias, ele presenciou e vivenciou fatos sobrenaturais em sua vida, como está escrito, irmãos, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 em diante, como ser alimentado por um corvo, aleluia, ou por um anjo, irmãos, adquirindo força sobrenatural por 40 dias, como está escrito em 1 Reis, capítulo 19, essa passagem, no versículo 5, primeiro em diante. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, fala, irmãos, sem falar da manifestação divina por ele, quando ele estava na caverna. E por fim, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 de diante, fala da sua transladação ao céu, sem experimentar a morte. O pedido de Eliseu, irmãos, antes de Elias ser tomado de diante dele, foi que tivesse porção dobrada do espírito de Elias, o que lhe foi concedido, porque viu o instante em que Elias foi arrebatado ao céu. Irmãos, mas não vamos falar da história de Elias para que possamos ganhar tempo no tema, porque o assunto do tema de hoje, irmãos, é assunto da história de um homem chamado Naamã. Falaremos em outro tema da história de Elias. Aleluia. Sobre a morte de Eliseu, meus irmãos. Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Ele chamou Geás, filho de Joacás e neto de Jeu, para ir visitá-lo. E Eliseu disse que ele foi. Disse que ele foi como um exército para defender Israel. Ele também pediu que pegasse um arco, irmãos, e flechas, e abrisse a janela, irmãos, que desce para o lado da Síria. Eliseu disse, meus amados, para que o rei retesse seu arco, e o pôs suas mãos sobre as do rei, orientando-o a lançar as flechas, e declarou: flecha da vitória do Senhor. Eliseu estava doente, irmãos, muito doente. Estava cansado. Por isso, ele teve que pôr suas mãos sobre as do rei. Aleluia. Anunciando assim, irmãos, a vitória sobre os assírios. Logo em seguida, irmãos, disse a ele que atirasse contra o solo, o que fez o rei, meus irmãos, mas somente por 3 vezes. Indignado Eliseu, irmãos, lhe afirma que se eu tivesse feito por 6 vezes, teria vencido totalmente os sírios. Muito linda essa história. Um bando de moabitas, irmãos, invadia Israel todo ano. Um desses bandos, irmãos, invadiu um funeral. E todos fugiram e jogaram o defunto na sepultura de Eliseu.
E quando esse defunto tocou, meus irmãos, nos ossos do profeta, ele voltou a viver. Glória ao nome do Senhor. Eu sugiro, meus irmãos, que vocês dêem uma lida na história da vida de Eliseu. É uma história muito linda e vai te emocionar muito. Segundo Reis, capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem grande e homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos assírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Glória ao nome do Senhor. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cure da sua lepra. E sucedeu, meus irmãos, que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço vós, e vede que busca ocasião contra mim. Aleluia, Deus. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará a lepra, o leproso. Não sou porventura Abã e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos, e lhe falaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele:
lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Aleluia, Deus. E ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se por diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço-te, aceites uma benção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, e nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Aleluia. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho de curvar na casa de Rimom. Quando assim me curvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Glória ao nome do Senhor. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Diz que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido, tomai 2 talentos. E estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre os 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os nas suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, e para tomar as roupas, olivares e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Acabamos, meus irmãos, de lermos a leitura em 2 Reis, capítulo 5. Se inicia o 3º capítulo do tema da mensagem de hoje: a humildade de um servo.